O influenciador digital Rico Melquiades participou da sessão da CPI das Bets no Senado e demonstrou ao vivo como são feitas as apostas no chamado jogo do tigrinho. Assunto para o repórter André Anelli, chegando mais uma vez aqui ao Jornal Jovem Pan. André, eu quero perguntar para você o seguinte, ele ganhou alguma coisa quando mostrava o jogo para os parlamentares, hein? Ganhou, viu, Thiago? O influenciador digital Rico Melquiades disse ter ganhado R$120, enquanto demonstrava o chamado jogo do tigrinho aos senadores da CPI, que investiga as casas de apostas e os impactos delas na população. A demonstração da plataforma foi um pedido da senadora Soraya Tronic, ela que é relatora da comissão. Ela alegou que queria conhecer, na prática, o funcionamento do aplicativo e a dinâmica do jogo, que conta com a publicidade de influenciadores digitais. Atendendo a esse pedido, Rico Melquiades fez uma aposta na frente dos parlamentares e durante a sessão da CPI. Aí o Tigrinho soltou a carta. O Tigrinho soltou a carta? Aham. O que é isso? É um ganho. Aí se completar, eu ganho. Se ele completar aqui, eu ganho. Então tá. Completou. Completou, você ganhou. Aí eu ganhei R$120. Aí eu paro ou continuo. Aí no caso que eu vou fazer. Tá. Foi um grande ganho. Aí eu paro a rodada, pronto. Vamos jogar a cobrinha agora? Eu não quero mais jogar. Mas eu gostaria que você nos mostrasse. Não, mas só que aí eu tô induzindo o pessoal a estar jogando. Gente, eu não quero. Eu fiz o ganho, eu não quero mais jogar. Ainda durante a sessão, o senador Isalci Lucas questionou o influenciador sobre os R$5 milhões e 700 mil reais que haviam sido bloqueados pela Justiça no início do ano durante a Operação Game Over 2. Os bens do influenciador foram liberados após o pagamento de uma multa no valor de R$1 milhão. Ao responder essa pergunta, Rico Melquiades afirmou que os valores acumulados não vieram apenas da divulgação de casas de apostas. E ele também negou ter ficado milionário às custas dos prejuízos dos apostadores influenciados por ele. Que a minha relação com plataformas de apostas foi só como influenciador. Eu fiz campanhas publicitárias contratadas e recebi como qualquer outra publi. E tudo foi documentado de forma legal dentro do que era permitido na época. Nunca tive envolvimento direto com as empresas, além dos contratos de publicidade. Nunca participei de nada ilegal, nem fui além da minha função de divulgar como influenciador digital. E uma outra presença aguardada na CPI que não compareceu foi a influenciadora Adélia de Jesus Soares para prestar depoimento. Além do trabalho nas redes sociais, Adélia atua como advogada para Deolane Bezerra, outra influenciadora que também foi alvo das investigações envolvendo casas de apostas. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, livrou a Adélia de prestar depoimento à comissão. Na decisão, ele afirmou que ela se encontra em posição dúbia, ora figurando como testemunha, ora como investigada. Tiago. Pois é, a CPI continua com os influenciadores. André Anelli, bom trabalho para você. Vou chamar o Cristiano Vilela. Vilela, aquela história, né? A CPI estava morna, mas esquentou de uma maneira, desde ontem para hoje, com a presença desses influenciadores. E essa cena é muito curiosa, ele mostrando o próprio celular, ensinando os parlamentares a fazer esse tal jogo do tigrinho, hein, Vilela? Olha, Thiago, seria uma piada se não fosse algo realmente vexatório para o Estado brasileiro, para o Parlamento brasileiro, se posicionar dessa forma. A gente não está aqui para ficar analisando se o jogo joga certo, se dá para ganhar, se não dá para ganhar, de que forma isso acontece. O problema ele é muito mais sério que esse e ele se relaciona com a necessidade de uma regulamentação efetiva das bets no Brasil, com a existência ou não de práticas criminosas na estrutura dessas empresas. Há um desvirtuamento muito claro e desde o início, aqui nos nossos comentários, a gente sempre fez questão de frisar que não teria necessidade de uma CPI como essa no Parlamento.
Agora, é uma CPI que acaba aparecendo bastante, dando curtida, dando likes, mas que em termos práticos não dá em absolutamente nada, e quem avança nesse ponto são apenas as investigações que são tratadas pelo judiciário e através do trabalho da polícia. E Kobayashi, tem até notas de jornal, de bastidores, dizendo que eles estão levando de propósito esses influenciadores para justamente chamar atenção com a CPI, né? Estão surfando a onda da popularidade, né, Tiago? Isso é um dos frutos da espetacularização da política, e nesse caso, até mais triste, da espetacularização de uma investigação que é séria pelos órgãos competentes, pela polícia, pelo Ministério Público, e tudo sob a guarda do judiciário. É um caso sério. Nós temos pessoas que lucraram muito nesses casos das bets. Temos pessoas que sofreram muito, aliás, muitas famílias, as mais pobres, que estão no vício dessas bets, que a gente sabe também tem se transformado em um instrumento de lavagem de dinheiro para muitos outros criminosos. Nesses casos, os chamados a testemunhar não são aqueles os mais ligados ao que pode estar de errado na operação dessas bets, mas são os mais influenciadores do ponto de vista de seguidores. Por quê? Porque se essas pessoas estão lá, de rebarba, ali de tabela, os parlamentares também aparecem. É o que a gente tem visto, desde a Virgínia ontem, a Virgínia Fonseca, agora o Rico também ali aparecendo, isso tomando o noticiário de uma maneira até cômica, né? Porque não cabe a uma testemunha ficar demonstrando como é que se joga um joguinho do tigrinho. A testemunha é testemunha de fatos, ela está lá para relatar as suas versões a respeito de fatos que acontecem, contrato, negociação, valores, enfim. E aí, infelizmente, nosso parlamento se dá a essa condição de surfar uma onda de influencers para gerar memes nas redes sociais.